A vida no campo começa cedo e segue debaixo de sol a céu aberto na maior parte do dia. Na mão a enxada e o uniforme, quase sempre de roupas para proteger dos raios solares. A gente começa cedo, tem que se proteger, né? Trabalhar com roupa de manga comprida, passar um protetor, porque o sol é quente. Chapeuzinho também? Chapeuzinho também, né? Não pode esquecer, né? Porque o sol faz mal. E não é só o trabalhador rural que precisa de proteção contra o sol. Em excesso, os raios solares prejudicam o desenvolvimento das plantas. Esta propriedade rural de Barrinha, em São Paulo, tem cerca de 5 hectares focados na produção de folhas. No verão, o maior cultivo é de alface, pelo grande consumo no período. Em média, são plantados 44 mil pés por semana, que deveriam gerar cerca de 10 mil maços da hortaliça. O problema é que o aumento do calor tem estressado as plantas e diminuído a produção. Resultado, a formação de maços cai pela metade. Excesso de temperatura, essa temperatura elevada, ela começa a prejudicar a fotossíntese, fazendo com que a planta diminua essa fotossíntese. Ela diminuindo a fotossíntese, ela não consegue repor sua energia. Ela não repondo essa energia, ela não consegue ter um bom desenvolvimento. Preocupado com o baixo retorno trazido pelo calor, o agricultor foi em busca de alternativas. A primeira foi a construção de estufas para ter maior controle da produção, mas o custo foi inviável. Foi aí que descobriu o protetor solar. 5, 6 anos atrás, a gente tem percebido que os verões estão cada vez mais quentes, né? E quanto maior a temperatura, quer dizer, a planta desenvolve bem menos. Aí a gente teve a ideia de sombrear, no caso, diminuir a incidência solar para diminuir a temperatura, né? Que causa aí danos diretos e indiretos. Mas como não é possível isso aí numa área de 5 hectares, né? Por motivo de financeiro principalmente, porque fica muito caro, né? Então a gente ficou sabendo desse protetor solar, né? E pela internet, e a gente foi buscar isso aí. A cobertura é leve, com aplicação em névoa, e pode ser feita em folhas uma vez por semana. O produto bloqueia os raios solares, impedindo a queima das folhas. Ainda consegue manter a temperatura mais baixa em até 7 graus, o que é importante para não ter o desenvolvimento interrompido. Hoje a gente tem uma medição aí, por volta de 2 horas da tarde, plantas sem uso do produto estava em torno aí de 45 graus, 40 graus, fica tudo nessa média, né? E quando você faz o uso do produto, você percebe que essa diminuição, que você consegue trazer ela para a média de 33 graus, 35 graus. Isso já vai refletir lá ali na frente na questão do bom desenvolvimento e na boa produtividade. Usando desde o segundo semestre do ano passado, o produtor rural já vê bons resultados. Na melhor época para o consumo de alface, consegue produzir mais e aproveitar o bom retorno deste período. A Ceasa, a caixa com 24 unidades, sai por R$ 25. Os resultados foram satisfatórios. É lógico que a gente não vai ter um resultado igual no inverno, na época, né? Mas eu acho que eu tive um ganho aí de 30%, 40% a mais do que sem o uso dele, no caso, né? Além das hortaliças, o produto pode ser usado em frutas para garantir a estética e o sabor. E existem benefícios até em grãos. Hoje em grãos nós temos vários trabalhos já identificando e mostrando, né, esses resultados. E nas fases fenológicas a planta mais necessita de energia. Então, ou seja, seriam numa pré-florada, numa florada plena ou num pegamento. São fases que a planta ela tem que estar saudável para com que ela consiga extrapolar o teto produtivo dela.